Meu nome é Pedro Vargiero Correia, o título da minha dissertação é Análise da Experiência Internacional na Contratação de Termoelétricas e as Contribuições para o Caso Brasileiro. E a dissertação ela fez parte do projeto de P&D entre o GESEL e a Eneva, chamado Regulação Econômica da Geração Termoelétrica, Formas de Contratação e Metodologia de Cálculo de Custo de Operação. Bom, então, explicando rapidamente o que eu fiz na dissertação, o que eu vou apresentar de forma resumida aqui para vocês, eu começo com uma contextualização do problema, entendendo qual é o problema e qual é a pergunta envolvida na dissertação, e depois passo para os capítulos de desenvolvimento da dissertação. O primeiro capítulo trata da teoria da regulação, por que é importante para o setor elétrico a regulação econômica. Segundo capítulo, eu mostro a perspectiva de expansão do parque gerador brasileiro e também o histórico, né? Terceiro capítulo, o histórico do arcabouço de contratação de termoelétricas. E por fim, no último capítulo, eu trago alguns estudos de caso para entender a experiência internacional em contratação de termoelétrica. Então são dois estudos de caso, primeiro o estudo de caso colombiano e depois o estudo de caso PJM, e tento entender destes dois estudos de caso as implicações para o caso brasileiro. Bom, entrando na contextualização do problema, na verdade o problema fica evidente a partir da crise hídrica, finais de 2012, em que, enfim, com a crise hídrica a gente teve um despacho contínuo e prolongado de todo o parque térmico, como fica evidente nesse gráfico. Então, esse gráfico mostra de janeiro de 2003 a janeiro de 2016 como se deu a geração térmica nesse período em megawatts médios. E fica muito claro que a partir de finais de 2012 a geração térmica ela simplesmente muda de patamar, ela praticamente dobra. Em paralelo, o que aconteceu foi uma elevação muito expressiva do PLD, que acabou acarretando em vultosas obrigações financeiras para os agentes termoelétricos. Dado esse problema, o que a gente buscou na dissertação foi criar mecanismos de aperfeiçoamento regulatórios que pudessem resolver essa situação. O capítulo 1 ele trata da teoria da regulação, e basicamente eu busquei entender a necessidade da regulação econômica para o setor elétrico. Então, considerando que o setor elétrico ele é uma indústria de infraestrutura e uma indústria de rede, pelas características dessas indústrias, ele necessita da intervenção do Estado de várias formas, incluindo a regulação econômica. Então, tanto o setor como um todo, como os seus segmentos, precisam da intervenção econômica. Bom, o capítulo 2 ele trata de considerações sobre a expansão do parque gerador brasileiro. O desenvolvimento do setor elétrico foi fortemente pautado em usinas hidrelétricas até os anos 2000, como a gente pode observar nesse gráfico. De 80% a 90% da capacidade instalada era de usinas hidrelétricas, e a partir dos anos 2000 a gente observa uma redução relativa das usinas hídricas, com um movimento contrário acontecendo para as usinas térmicas. Então, as usinas térmicas no início dos anos 2000 respondiam por cerca de 15%, saltaram para quase 30% da capacidade instalada total, enquanto a hídrica se reduziu para 65%. Então, o que fica claro é uma transição de uma matriz hídrica para uma matriz hidrotérmica. Bom, a característica mais importante da gente entender nesse período que eu apresentei no gráfico é que na história as hídricas elas foram construídas com um reservatório, com grande capacidade de reservatório, e as novas usinas não, elas estão sendo construídas basicamente a fio d'água, de forma geral, né? Então elas não contribuem nem com capacidade de reservatório, muito menos com a capacidade de regularização da oferta, né? Então isso acaba aumentando a exposição do sistema à sazonalidade hidrológica, né? Isso ficou evidente com a crise hídrica. E a grande questão disso tudo é que acaba aumentando a necessidade de geração controlável para suportar esses momentos de baixa hidrologia. É exatamente por isso que a fonte termoelétrica observou uma grande expansão nos últimos anos. E o problema associado a essa expansão foi que elas foram contratadas basicamente por disponibilidade, como eu vou mostrar mais à frente, mas a operação a qual elas foram expostas foi diferente do que era previsto. Então elas foram contratadas para ficar como backup, mas acabaram sendo utilizadas de forma contínua e prolongada. Então esse problema vai ficar mais evidente no capítulo 3, como eu vou mostrar. O capítulo 3 ele traz um histórico do arcabouço regulatório de contratação de termoelétricas, e ele busca entender quais são os problemas decorrentes do novo marco regulatório, que é o ponto principal desse capítulo.
Esse capítulo foi estruturado em 3 partes, basicamente, em que eu dividi um estudo entre 1950 e 98, entre 98 e 2003, e a partir do novo modelo, em 2004, com a Lei número 10.848. Esse modelo ele introduziu 2 ambientes de mercado, que é o ambiente de contratação livre e o ambiente de contratação regulado, que é o que importa para a gente, né? E nos modelos, no ambiente de contratação regulado, foi introduzida a figura do leilão de energia. Tá? Basicamente, o leilão de energia ele contrata de 2 formas diferentes, ou por contrato de quantidade, ou por contrato de disponibilidade. Contrato por quantidade geralmente atrelado à hídrica, contratação de hídrica, tá? E o contrato por disponibilidade, a contratação de termoelétricas. O contrato de disponibilidade ele tem 2 parcelas, 2 receitas previstas, uma fixa, independente do que for gerado, e outra variável em função do que for gerado. Tá? E ele prevê algumas penalidades pelo não cumprimento do despacho solicitado pelo operador. A grande questão é que esses contratos por disponibilidade, de forma geral, eles são genéricos, ou seja, com obrigações e direitos muito similares para todos os agentes, independente inclusive da tecnologia que está sendo adotada por aquele agente. E o que a gente observa com isso é que há uma grande possibilidade de descasamento da realidade operacional com as obrigações contratuais de cada gerador termoelétrico. Então, na verdade, essa grande probabilidade de descasamento ela se verificou sim a partir da crise hidrológica, e algumas características a partir da entrada da crise hidrológica foram a elevação do PLD para valores extremos no teto regulatório, né? Um despacho intenso e prolongado de todo o parque térmico, e o que se pôde observar foram dificuldades de diversos agentes em gerar a energia que estava sendo solicitada pelo operador. E como esses agentes não estavam conseguindo gerar o que foi solicitado pelo operador, como previa nos contratos, foram aplicadas diversas obrigações e penalidades aos agentes geradores. Tá? Só que essas obrigações são tanto economicamente elevadas quanto financeiramente insustentáveis. A gente entende que o risco é de cada gerador, mas a partir do momento em que vários geradores estão com esse risco, o risco passa a ser sistêmico. Então, por isso que é importante a gente estudar esse problema e propor aperfeiçoamentos regulatórios para evitar que esse risco evolua para um problema sistêmico. Né? O capítulo 4 ele começa conceituando o que é um mercado de energia. Eu começo pelo mercado de curto prazo de energia, e apresentando exatamente como funciona o mercado de curto prazo de energia, fica evidente que esses mercados de curto prazo eles têm algumas falhas, algumas limitações na garantia da expansão do sistema. Tá? E é por isso que a figura do mercado de longo prazo é importante, que é para corrigir essas falhas. Então a gente tem diversos mecanismos de contratação de longo prazo, como contrato bilateral, leilão de energia, como é no Brasil, mercado de confiabilidade e capacidade, inclusive mercado de confiabilidade, que é o mercado adotado na Colômbia. Bom, nos mecanismos de longo prazo, então, um deles que chamou a atenção foi o mercado de confiabilidade, o mecanismo de confiabilidade, né? Na verdade, ele é uma variante do mecanismo do mercado de capacidade, como é feito no Reino Unido. Na dissertação eu explico detalhadamente cada um desses mecanismos, tá? Inclusive o caso colombiano, que é um dos 2 estudos de caso que eu me proponho a detalhar na dissertação. Por que do caso colombiano? Primeiro, porque é uma matriz elétrica que é muito similar à brasileira, 70% hídrica, 30% térmica. Tá? Eles possuem um mercado de curto prazo, que é um pouco diferente do caso brasileiro. Possuem também um mecanismo de longo prazo que é distinto em relação ao brasileiro, que é o mercado de confiabilidade. Eu explico isso de forma muito detalhada na dissertação, mas o mais importante é entender que em momento de crise hídrica, de crise hidrológica, né, como aconteceu em 2015 e 2016 na Colômbia, esse modelo também se mostrou insuficiente. Então, apesar de todo o estudo sobre o caso colombiano e de ter alguns ensinamentos para o caso brasileiro, eu entendo que ele não tem muito a contribuir no sentido de aperfeiçoamento regulatório. Entendendo que o mecanismo tanto de capacidade quanto de confiabilidade são insuficientes para trazer aperfeiçoamentos para o caso brasileiro, a gente tem que buscar alternativas. Uma delas seria o mercado de serviços ancilares. E o que são os serviços ancilares? Eles são serviços complementares
que objetivam assegurar o correto funcionamento do sistema. Tá? Então, é basicamente isso. E aí, para ilustrar o que são serviços ancilares, eu trouxe o estudo de caso do PJM. Os Estados Unidos ele é segmentado em 7 mercados de energia independentes, que tem seu próprio operador, e um deles é o PJM. E por que o PJM se mostrou interessante para o estudo de caso? Basicamente porque ele tem uma matriz majoritariamente térmica, então mostra a importância da termoelétrica. A gente consegue captar de forma isolada a importância da termoelétrica nos sistemas, tá? E além disso, ele já possui 3 mercados de serviços ancilares bem consolidados e bem desenvolvidos. Além da contratação de um quarto serviço ancilar sem ser via mercado, tá? Através de contratação bilateral, e eles já vislumbram a contratação de um 5º serviço ancilar para anos próximos, reconhecendo a necessidade desse novo serviço ancilar, que seria o load following, para conseguir adequar o aumento da participação de renováveis no sistema. No Brasil já são contratados serviços ancilares, mas em contratos bilaterais desenhados especificamente para hidrelétricas. Então a grande maioria dos contratos são com hidrelétricas, então as remunerações são desenhadas para os serviços de hidrelétrica, então a gente acaba deixando de lado um serviço que as termoelétricas também podem desempenhar, como a gente observou no caso americano, no caso PJM. Então a grande conclusão da dissertação é que numa resposta regulatória de curto prazo a gente poderia introduzir contratos para termoelétricas para tentar suavizar o problema constatado a partir da crise hídrica.